Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso programa Batatolândia. Eu sou Rafael Boré e hoje é o nosso episódio número 4, onde eu trago para você as principais estratégias para você também faturar mais de R$6.000 todos os meses com batata chips, mesmo começando do zero. Então, seja bem-vindo ao nosso episódio número 4 e o tema de hoje do nosso encontro vai ser os 6 passos para você lucrar com batata chips, mesmo sem saber cozinhar. E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. Se eu estivesse no seu lugar, eu ia falar assim, que loucura é essa? Então, eu não vou nem fazer batata chips, eu vou ter que comprar de alguém essa batata para poder fazer batata chips. Talvez seja isso que tenha passado na sua cabeça, tá? Mas eu vou te mostrar aqui o caminho que você pode seguir para fazer a sua batata chips maravilhosa, lucrativa, precisa ser lucrativa, colocar o seu projeto no mercado. Literalmente isso, sem você ter que depender de outras pessoas para te fornecer. Mesmo sendo essa uma possibilidade que a gente tem no mercado hoje. Agora, antes da gente falar sobre como é possível você também lucrar com batata chips, né, mesmo sem saber cozinhar, eu quero deixar claro aqui o seguinte, ó. O que é batata chips lucrativa? O que é um chips de fato lucrativo? O que realmente é um chips que dá lucro? O que traz dinheiro realmente para o seu bolso? Eu preciso deixar extremamente claro para você, porque existe um equívoco muito grande no mercado, que as pessoas pensam o seguinte, poxa, na hora que eu souber fazer uma batata chips sequinha, crocante e com validade longa, vou colocar no pacotinho e aí é só vender e o resto é lucro no meu bolso, o dinheirinho vai cair na minha conta e eu estou com a minha vida resolvida, né? As pessoas acreditam muito que seja dessa forma, que esse é o caminho correto para poder ter lucro com batata chips. E essa confusão é o que tem feito muita gente parar o projeto no meio do caminho, que tem feito muitos batateiros com grande potencial de ter um negócio de verdade, maravilhoso ali, que mantenha a vida dele, que ele possa viver desse projeto, faz com que esses batateiros acabem tendo que abrir mão do projeto por conta de ter apenas uma receita gostosa. Ter um chips gostoso hoje é a primeira coisa que as pessoas acham que vai trazer dinheiro. De fato, isso ajuda, sim. Talvez 50% do projeto seja na dependência da qualidade do produto que você oferece no mercado. No caso da batata chips, uma batata sequinha, crocante, e que possa ficar empacotada por alguns dias dentro do saquinho. Beleza? Esse é o primeiro pensamento. Mas, quando a gente está falando de dinheiro, literalmente, de um projeto que você vai precisar da oportunidade de transformar essa ideia em um negócio para você, o jogo é um pouco diferente, tá? Então, o caminho de você estar aqui hoje vai te levar a esse próximo nível do seu projeto, literalmente. Por quê? O que eu vou te mostrar aqui vai mudar a rota das suas decisões. Tanto para você que está começando do absoluto zero, um negócio de batata chips, que quer fazer lucro com batata chips, e para você que já está em atividade no mercado. Vou te mostrar exatamente quais são os 6 passos para você poder trabalhar com a sua batata chips aí e ter lucro verdadeiramente, para você lucrar com batata chips. E caso você já tenha começado o seu projeto, falar, Rafael, eu já tenho lucro. Não, eu acredito, eu não tenho qualquer sombra de dúvida que você já tem lucro. Mas é bem provável que no final de cada mês você não saiba onde esse lucro foi parar. E eu quero te mostrar onde está exatamente o motivo que tem impedido você de conseguir o seu produto realmente lucrativo, tá? Agora vamos responder a primeira pergunta, que é a mais importante aqui. Realmente é possível montar um negócio, faturar mais de R$6.000 todos os meses, sem entender nada de culinária, sem saber fazer uma batata chips, sem saber nem esquentar uma água no fogão? Realmente isso é possível? E eu vou te provar aqui hoje que isso é totalmente possível, tá bom? Agora, para a gente chegar a falar nisso, eu quero desmistificar essa confusão que tem na cabeça das pessoas. A primeira, que apenas ter uma batata chips sequinha crocante não vai te dar lucro. Isso não vai resolver o seu problema. Por isso que você observa aqui no meu canal, a gente não fica massificando só a condição de receita, trazendo aquele quadro Ana Maria Braga, que apenas traz receitinha legal, batatinha gostosa, faz esses chips assim, faz um temperinho daquele jeito.
isso não te faz manter o seu projeto no mercado, tá? Por quê? Porque esse projeto precisa de um processamento com começo, meio e fim de processo para ter lucro no mercado. Agora, como é que é uma batata chips lucrativa verdadeiramente? Ó, batata chips lucrativa é uma batata que você consegue fazer esse produto para comercializar no mercado em grande capacidade, tá? Produzir em grande capacidade, que ele fique também sequinho, crocante, tenha uma longa validade e que ele dê lucro suficiente para ser denominado um negócio. Beleza? Mesmo que você fale assim, eu gostaria de ter as batatas simplesmente para ser apenas o meu projeto de renda extra. Tá? Eu só queria fazer uma renda, eu só queria ter um salário ali, porque eu tenho outras coisas, eu tenho de onde vem dinheiro de outras formas. Isso não caracterizaria uma oportunidade para mim? E quero dizer que sim, tá? Mas, mesmo que você decida hoje ter apenas uma renda extra com as batatas, ela precisa ter um potencial para se transformar no negócio. Um potencial para se transformar no negócio. Por quê? Porque depois que esse projeto começa a rodar, ele vai te permitir ter lucros crescentes, né? E depois desse lucro crescente, ele vai naturalmente se caracterizar como um empreendimento. E esse empreendimento, caso passe do seu interesse, você fala assim, não é esse projeto que eu quero mexer com outra coisa, ou usar as batatas para financiar um outro projeto que você tem, você, ao final, pode vender essa fábrica por, talvez, 10, 20 vezes o valor do investimento que você fez no início. E aí você vai pensar agora, poxa, mas como é que eu faria uma coisa como essa, Rafael, se eu não sei nem cozinhar? Né? Eu não sou bom de cozinha, que é o nosso tema principal aqui. As pessoas acham que a diferença de ter uma batata lucrativa... Opa, desculpa. A diferença de ter uma batata lucrativa é o formato de ser sequinho e crocante. Vou repetir, não é isso que vai trazer o dinheiro para o seu projeto. Uma batata chips lucrativa, para quem não entende nada de cozinha, que não sabe cozinhar, que não é chefe de cozinha, ela precisa ser uma batata chips que é padronizada. Hoje no mercado existem vários tipos de receitas de batata chips. Se você for no YouTube agora, você vai encontrar dezenas, talvez centenas de receitas que as pessoas usam para fazer batata chips. Acredito que todas funcionam para fazer uma batata chips, mas caracterizar uma oportunidade de negócio e que traga mais de R$6.000 para o seu bolso todos os meses, pode ser algo bem diferente do que vai acontecer na realidade. Por quê? Existe hoje nas mídias sociais várias receitas, por exemplo, a receita da vovó, a receita secreta. Você viu que nas últimas aulas, acho que foi no episódio número 2, nós falamos bastante da tal receita da vovó, a receita secreta, que de fato não existe uma receita secreta para trabalhar com batata chips. É importante você desmistificar isso, que às vezes está impedindo você de construir um projeto realmente lucrativo, trabalhar com um produto lucrativo, começar o seu negócio de fato, porque está buscando uma receita milagrosa, mágica. E eu quero que você coloque seu projeto em ação, mas entendendo o seguinte, que existem 4 tipos de receitas hoje no mercado. A primeira é a receita da vovó, que é aquela pessoa que já descobriu uma receita ou que ele até faz uma batatinha chips bem gostosa, ele já é chefe de cozinha, ele é formado em culinária, ele sabe fazer um produto bem maravilhoso, extremamente gostoso. Só que só ficar gostoso, ele não vai se transformar em lucro sozinho, por conta própria. Ou, às vezes, para transformar realmente essa batata chips, que é muito gostosa, em lucro, vai precisar colocar um preço muito exorbitante. E aí, quando a gente faz um comparativo das grandes marcas hoje no mercado, né, a Lay's, a Elma Chips, uma grande marca que tem na sua região, você vai observar que a batata chips dele também é muito gostosa, mas a empresa continua crescendo todo dia mais. Por quê? Porque essas empresas não dependem de uma única receita da vovó. Tá? Tem a receitinha gostosa da batata famosa, batatinha deliciosa, perfeitinha, sequinha e crocante. Nenhuma grande fábrica, nenhum negócio que depende apenas de uma receita gostosa se permanece no mercado. Segundo tipo de receita é a receita dos grandes gurus da internet. Né? Acaba que eu acabo me encaixando no meio desse negócio também, não gosto disso, tanto que se vocês observarem no meu canal, tem pouquíssimos vídeos, aulas, mostrando o processo de preparo ali. Por quê?
O projeto, ele não traz dinheiro para o seu bolso apenas por você fazer um produto gostoso. Isso quer dizer, Rafael, que eu não ter um chips gostoso, que eu não ter um chips gostoso é o que vai me trazer dinheiro? Não, não é isso. Seu produto tem que ser bom. Mas olha só, não basta você ter um chip sequinho, crocante, gostoso, se ele não é lucrativo. Você vai produzir um produto maravilhoso, todo mundo vai gostar, vai te elogiar, mas vai te elogiar por 30 dias. Depois de 30 dias, você vai colocar tudo na pontinha do lápis ali, o que aconteceu literalmente, e você vai observar que isso só te deu prejuízo. Então, é importante tomar cuidado com uma receita da vovó, tá? A receita dos grandes gurus que tem no mercado. Por quê? Se chega lá no YouTube, por exemplo, ou aqui no YouTube, na verdade, nas mídias sociais em geral, você vai observar que lá que eles falam o seguinte: pega a batata, você que decide se você tira a casca ou não, fatia bem fininho, joga dentro da gordura, numa temperatura bem alta, e frita, e está pronta essa batata. Gente, será mesmo que realmente funciona dessa forma? Você que não entende nada de cozinha, né? Você que já testou esse projeto aí, se realmente funcionou essa receitinha dos grandes gurus de você fritar, tem aquelas máquinas no mercado também, né, que ela já vem acoplada com um fatiador em cima da gordura, que na hora que você coloca a batata ali, liga o botão, ela vai fatiando, as batatas já vão caindo dentro da gordura. Será que isso realmente funciona só fatiar e cair numa gordura quente? Será que isso realmente mantém esses negócios? Então, ó, se for olhar hoje no mercado, esse tipo de máquina, por exemplo, para você ter uma clareza se isso dá certo ou não, olha na OLX da sua cidade, esse modelo de máquina que já corta e cai a batata dentro da gordura de uma única vez. Você vai observar que provavelmente na sua cidade tem uma quantidade enorme de máquinas como essa ali sendo vendidas de forma bem baratinha. Às vezes você chega lá num dos fabricantes, aí está lá a máquina que custa 6, 7 mil reais. Aí está a mesma máquina lá na OLX sendo vendida a 1.500, 2.000 reais, porque o dono está desesperado para passar aquele tempo para frente. Por quê? Porque ele não conseguiu ter lucro com o projeto. Por quê? Achou que era só ter uma receita de uma gordura quente, jogou batata fininha e pronto, o negócio estava resolvido. Então, entenda uma coisa, isso não funciona. Isso não funciona. Terceiro tipo de receita que se encontra no mercado é a receita profissional. O que é essa receita profissional? É aquela batata que ela é apenas um acompanhamento para outros pratos. Certo? Você vai chegar em hamburguerias, hoje está muito na moda o modelo de hamburguerias, hambúrgueres gourmet, e eles vão acompanhados de outros produtos, né? A batata acompanha tudo que tem. Batata acompanha pizza, almoço, lanche, sanduíche, hambúrguer, tudo que você imaginar tem batata. Todos os alimentos que você encontrar hoje no mercado. Pode olhar, todos os alimentos, todos os negócios que mexem com alimentação na sua cidade, todos, sem exceção, todos têm batata lá dentro. Nos supermercados tem batata, também lá vendendo. Nas distribuidoras tem batata. Todo mundo trabalha com batata. Todo mundo que ganha dinheiro no segmento de alimentação, na distribuição de algum tipo de alimento, trabalha com batata. Tá? Menos você até agora, né? Tá? Menos você até agora, que é o único que não trabalha. E essas batatas, quando elas vão como acompanhamento de outros pratos, que são as batatas, as tais batatas profissionais, a galera não está muito preocupada se ela está gerando lucro ou se ela está dando prejuízo, ou se está ficando no 0 a 0. Por quê? O foco desse dono de negócio não é na produção de batata, ele está mais interessado em ter um acompanhamento bacana para o produto dele. Né? Agora, por que não transformar esse produto em algo de qualidade? Só que, na cabeça mesmo dos grandes culinaristas, mesmo dos grandes chefes de cozinha, mesmo dos formados em gastronomia, eles acreditam ainda, em pleno século XXI, que batata é apenas você cortar em fatias pequenas, fininhas, e jogar na gordura e está tudo resolvido. E não é bem assim que a coisa funciona, é por aí que a banda toca, tá? Quarto tipo de receita no mercado, que é essa receita para você que não sabe cozinhar, para você que quer começar a faturar mais de 6 mil reais todos os meses com batata chips, precisa conhecer. Essa é a receita que eu vou falar agora, que vai transformar essa oportunidade da batata chips em um negócio de verdade para você. É o que eu vou te falar aqui agora, que vai transformar essa oportunidade de você fazer renda extra, tá? De você complementar a sua renda, de você conseguir garantir um salário para você realizar o seu sonho de ser dono do seu próprio negócio, a oportunidade de você ter mais qualidade de vida com você, para você e para sua família. É o que eu vou te falar aqui agora, que mesmo que você não entenda nada de culinária,
você tem absolutamente 0% de entendimento sobre culinária, vai resolver sua vida, tá? Por quê? 84% dos meus alunos, quando entram aqui no curso comigo, 84% de todos os meus alunos, eu estou falando isso porque eu calculei, antes de fazer essa aula aqui, eu calculei isso, 84% de todos os meus alunos, quando entram no meu treinamento, eles não entendem nada de culinária, não sabem nada. Só que o mais legal de tudo isso, e esse é um dos motivos que eu estou aqui nessa aula com você, é o seguinte, é que esses alunos que entram no meu treinamento sem entender nada de batata, são eles hoje que conseguem 42,5% mais resultados do que aquelas pessoas que já começam entendendo tudo da culinária. Olha que coisa contra-intuitiva. 42% de todos os meus alunos que estão aqui têm mais resultado quando entram nesse treinamento sem entender nada. Olha que coisa pirada. E aí vai vir aquela dúvida, mas por que? Se o cara não sabe nada, como é que ele vai ter mais resultado com aquele que já sabe? Né? Por que ele vai ter mais resultado daquele que já sabe cozinhar, que já entende de cozinha, que já sabe como é que a coisa funciona? Por quê? A pessoa, quando já conhece o trabalho, né, já sabe as manhas da cozinha, já tem um bom domínio na cozinha, ele acaba fazendo muita gambiarra natural, né? Ele trabalha muito de forma intuitiva, é o que dá na telha dele de fazer, pela forma que ele aprendeu, pelo que ele acha que funciona, pelo que já deu certo com outros processos de preparo, e isso acaba fazendo com que a receita dele não possa ser escalada, o custo dessa produção fique muito alto, e ele não se caracteriza com o produto que tem no mercado. Por exemplo, o cara entende muito bem de cozinha, aí ele já trabalhou no restaurante, ou tem um restaurante, né? Ou já mexeu na área culinária, e na hora que ele fazia os pratos, ele colocava batata chips no modelo chamado de batata chips artesanal, ou gourmet, que era o quê? Pega a batata, não descasca, fatia, joga na gordura quente até ela ficar bem marronzinha, e tira e coloca no prato, acompanhado de várias outras coisas gostosas também. Gente, sinceramente, batata fica gostosa de tudo quanto é jeito, né? Mas ele não tem um padrão de receita que transforme isso em lucro. E aí ele pega aquele mesmo produto e, do jeito da receita que der na cabeça dele, que às vezes ele aprendeu com a vovó, ou na experiência da velocidade da cozinha, e colocou naquele prato. Esse profissional, ele não tem um cálculo da capacidade de produção, do que realmente dá lucro. E, ó, uma coisa, por exemplo, para você saber desde já. Batata chips não se ganha dinheiro com gramatura. Você sabia disso? Ué, Rafa, mas você compra ali o pacotinho, vem no 30 gramas, 50 gramas, 80 gramas, sei lá. Né? Não é isso que dá dinheiro? Que eu vendo é por grama. Sim, você vende por grama. Mas, no quesito de produção de batata chips artesanal, não se ganha dinheiro por grama. Se ganha dinheiro com batata chips, para você alcançar os R$6.000 de faturamento, ou mais do que isso, se faz dinheiro com a venda de volume. Então, toda receita comercial precisa ser produzida, precisa ser executada na formatação da venda de volume. Ok? Entender isso vai mudar o jogo de tudo que você pode colocar no seu projeto a partir de agora. Então, olha só. Batata chips se ganha dinheiro, se tem lucro com batata chips, quando você vende volume, não quando você vende gramatura. E para você ter volume no seu produto, você não pode trabalhar ali, então, com a receita da vovó. Você não pode se limitar só com as receitas dos grandes gurus que existem no mercado, nem tampouco aquelas receitas profissionais que todo mundo está acostumado a fazer. Aquecer a gordura lá a 180 graus, fatias bem fininhas, joga, vira de um lado, vira para o outro e pode tirar. Não é isso que funciona. Se uma grande fábrica, ou se a Elma Chips decidir fazer, isso, você acha que ela vai ter resultado com o produto? Hoje, para você chegar lá no mercado, encontrar um pacotinho de batata chips sequinha, crocante, perfeita, empacotada, tem mais de 6 meses que está no pacotinho ali. Você acha que vai realmente funcionar? Não vai. Então, a receita que você precisa hoje para você faturar mais de R$6.000 com o seu projeto de batata chips é a receita de produção comercial. Que aqui é o grande segredo para que você tenha lucro. Por quê? Existe a receita da batata chips gostosa e existe a receita da batata chips comercial. Agora, qual que é a diferença de uma para outra? Batata chips gostosa
e batata chips comercial são padronizações diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu estou tentando trazer algo de uma forma bem fácil de você compreender, que eu quero que seja tudo muito fácil daqui para frente. Tudo fica muito fácil, você conseguir tomar decisões rápidas, decisões com facilidade. Tá ficando fácil, Notícia? Tá entendendo com facilidade? Galera, vocês estão entendendo com facilidade o que eu estou falando? Participe nos comentários aqui comigo. Tá fácil o que eu estou falando? Você está conseguindo compreender perfeitamente o que eu estou dizendo? A diferença de uma batata para outra? Não basta ter uma batata chips sequinha e crocante, gostosa, se ela não é lucrativa. Não basta ter um chips gostoso se ele não é lucrativo. Ok? Como também não basta ter um chips lucrativo que não é gostoso. Um vai invalidar o outro na mesma hora. Na mesma hora. Beleza? Tá claro essa primeira parte? Qual que é a segunda parte? É a venda de volume. E para você ter uma venda de volume que seja realmente relevante para você, ela precisa ser de um produto que tenha padronização comercial. E aqui entra você saber que você consegue trabalhar com a batata chips mesmo sem saber cozinhar, porque é o seguinte, uma batata chips comum, bem gostosa, a pessoa vai colocar as manhas dela ali, vai trabalhar com um tipo de óleo específico, ele vai misturar a banha de porco com 100 ml de gordura bovina, e vai pegar a gordura do bacon, misturar, aí ele vai pegar a batata, fatiar, colocar na geladeira por 30 minutos, depois ele vai tirar e dar uma pré-assada na airfry, depois ele vai pegar aquela batata e vai fritar na temperatura X, não sei o quê, aí ele coloca um monte de processo. No final ele vai fazer um tempero, que é um bacon que ele esmagou assim, e misturou com não sei o que lá, e fez não sei o que lá. Essa receita são dos chefes que estão tentando ganhar dinheiro no mercado e não estão ganhando dinheiro. Pode observar, se olhar nos comentários que tem aqui nas minhas mídias sociais, passa a fazer isso. Passa a ler os comentários que tem aqui nas minhas mídias sociais. Passa a ler. Você vai ver gente todo dia falando, Rafael, olha, estou produzindo, mas não estou conseguindo ver o lucro. Não sei onde o dinheiro está indo parar. Não sei como é que eu faço para melhorar, para resolver isso aí. Né? Por isso que a gente está aqui. E aí, quando a pessoa faz todo esse salavanco aí para poder ter um produto no mercado, ele não sabe onde tem dinheiro e onde não tem. Por quê? Quem está começando hoje e não entende nada da culinária, precisa ter uma receita comercial. Ou seja, trabalhar com a receita comercial. Existe a receita da vovó, a culinária da vovó, a culinária do dia a dia, e existe a culinária comercial. O que dá dinheiro no mercado, em qualquer mercado do segmento de alimentação, preste atenção, qualquer mercado que venda alimentos hoje só trabalha com um modelo de culinária, para todo mundo, tá? É universal isso aqui. É o modelo da culinária comercial. É a culinária comercial quem vai trazer dinheiro para o seu bolso. Você não precisa saber cozinhar para você trabalhar com a culinária comercial. Por quê? Toda culinária comercial, ela é uma culinária que é uma receita executada em passo a passo, com processos padronizados, com começo, meio e fim, e validação de qualidade no final. Sei que ficou parecendo uma coisa muito técnica, mas é o seguinte, toda receita comercial, que é o que você precisa a partir de hoje, dentro do meu treinamento, eu só trabalho com todas as produções comerciais, de culinária comercial. Por quê? Porque lá está tudo padronizado. Olha só. Quando você for daqui para frente, eu já vou entrar nos 6 simples passos para você produzir uma receita de batata chips comercial. É o seguinte, padronização. Tá? Padronização. Primeiro, saber que existe uma receita comercial. Tá? Então, sendo uma receita de culinária comercial, você não precisa ser um chefe de cozinha. Você não precisa entender nada. Por quê? É o primeiro passo, tá? Vamos lá já começar nos 6 simples passos. Vamos lá. Os 6 simples passos. O primeiro passo, ter uma receita de produção comercial. Receita comercial. Ponto. Entenda isso aqui. O que é receita comercial? Se você for hoje em qualquer supermercado, você vai observar que existe um padrão de produto. Tá? Qualquer supermercado, mercearia, atacadista que trabalha com a batata chips, tem o mesmo padrão de produto. Todo mundo tem o mesmo padrão. Ou a batata chips é lisa, ou essa batata chips ela é ondulada, com aquele ranho nela. Pronto.
padronizado no mercado. A batata chips, normalmente tem uma mesma medida de 5 centímetros cada chips. Normalmente a média prevista é sempre essa. Segundo, os pacotinhos são sempre na mesma formatação. A batata chips, ela vem sempre na mesma coloração. Ok? Então, uma receita padronizada, uma receita de padrão comercial é o que todo mundo usa para fazer dinheiro. Tá bom? Simplesmente isso. Então, primeira parte, descobrir uma receita de culinária comercial. Esquece esse negócio de uma receita secreta, a receita milagrosa, que tem uma mágica para fazer a batata, que tem uma mágica para poder fazer essa batata, que tem um produto secreto que o Rafael usa para colocar nas batatas dele, que tem que fazer uma batata específica, só aquela batata que dá certo. Gente, isso é tudo mentira. Isso é tudo ilusão da cabeça dos outros. Por quê? Porque não definiram uma padronização do preparo. Ou seja, uma receita, né? A pessoa, quando está começando, não tem uma receita ali, que é uma receita comercial. Então, o primeiro passo para você encontrar uma receita comercial com a validade do produto que você precisa para o seu mercado. Ter uma receita comercial é uma coisa, agora, com validade para o seu mercado é outra. Por que uma receita comercial tem variação? Nos conservantes, processo de conservação. Existem 3 formatos de conservação de batata chips no mercado, na receita comercial. Primeiro, produção artesanal, que é uma batata chips que você vai ficar sequinha e crocante, empacotada com validade de até 120 dias. Ponto. Segunda receita comercial, que você faz uma batata chips sequinha e crocante com validade de 6 meses. Terceira e última, que é a mais utilizada hoje no mercado, a mesma batata, só que com validade para 1 ano. E o que muda de uma produção dessa para outra? Né? É o tipo de ingrediente que usa. Um vai trabalhar com pirofosfato de sódio, outro vai trabalhar com metabisulfito, outro vai trabalhar com álcool de cereal, para transformar aquela receita naquilo que faz sentido para o mercado dela. Por exemplo, a Elma Chips hoje não trabalha com nenhum desses 3 tipos de conservantes que eu falei para você agora. Eles trabalham com um conservante que é a gás. É colocado um gás dentro do saquinho de batata para que sustente a conservação. Nitrogênio ali que é utilizado. Ponto. Para quê? Para que mantenha a conservação para o tipo de mercado que eles estão atuando. Tá? Então, quando você escolher uma produção para você buscar uma receita comercial, essa receita ela tem que estar locada no formato que você quer apresentar para o seu mercado. O que funciona hoje no seu mercado? O que hoje funciona no seu mercado? É uma batata chips com validade de 1 ano? 6 meses? 4 meses? Qual é? O que eu trago para os meus alunos é sempre uma receita de 120 dias. Por quê? Quando a gente trabalha com a receita de 120 dias, é uma receita comercial artesanal. Porque essa batata já tem o tempo suficiente para ser comercializada. Raramente, é muito raro, muito raro. A cada 300 clientes, um vai ter esse problema de a batata ficar mais do que 120 dias na prateleira. A cada 300 clientes, um talvez tenha. E aí, o que você faz com aquele cliente? Corta ele, não atende mais ele, não. E acabou a conversa. Tá? Então, essa variação que você precisa ter é encontrar uma receita comercial que tenha validade ideal para o seu mercado. O seu mercado quem vai decidir o que faz mais sentido. Beleza? Por quê? Quando a gente toma essa decisão de trabalhar com aquilo que atende o meu mercado, eu vou saber exatamente qual que é a margem de lucro que isso vai sobrar para mim. Onde que tem o lucro daquilo ali. Se em 4 meses é o que eu vou ter um projeto rodando, se não, se são 6 meses, quais são os formatos, qual é o tipo de equipamento, beleza? Passo número 2, para você produzir a batata chips mesmo sem entender nada de culinária. Passo 2, é padronizar daqui para frente todo o seu processo de preparo. E a padronização de todo o seu processo de preparo é o seguinte, você fala, eu não sei esquentar uma água no fogão, não sei fazer nem miojo. E tá tudo bem. Por quê? Toda receita de culinária comercial, ela vai te entregar o seguinte passo a passo. Uma padronização do processo de preparo, do começo ao fim, desde a hora de receber a matéria-prima até a hora de entregar o produto lá para o seu cliente, que é o seguinte.
A padronização vai ser quantos quilos de batata você tem que comprar, quantos quilos ou litros de óleo você tem que comprar, quantos quilos de tempero, beleza? Qual a segunda parte da padronização? Processo de beneficiamento, de processo de preparo, que é, eu tenho que fatiar essa batata quantos quilos por hora, né? Porque senão vem um erro aqui, ó, eu começo a perder dinheiro, é o seguinte, o cara vai lá, ele só consegue fazer 5 quilos de batata por hora, aí ele vai e fatia 10 quilos de uma vez. Aí a batata fica lá na água, senão ela escurece. E nesse período que ela fica na água, esses 10 quilos, 5 quilos a mais que ele precisaria para uma hora, a batata fica 2 horas na água ali esperando. O que aconteceu? Ela não escureceu, mas ela encharcou totalmente de gordura. Qual é a consequência disso lá no final? A batata vai ficar encharcada de gordura, tá? Vai encharcar, vai chupar mais gordura, porque ela hidratou demais. Segundo, o seu tempo de fritura demora muito mais, tá? Se você fritar ali sua batata em 4 minutos, você vai levar 7, 8, quase que o dobro do tempo. Terceiro, a validade da sua batata passa a ser menor. Ela tende a diminuir drasticamente por volta de 70% do tempo dela. Olha o tanto de problema que você arrumou para você. Batata vai ficar encharcada de gordura. Se encharcou de gordura, chupou a gordura, ela está levando gordura embora, é seu lucro. Certo? Só que você não tem uma padronização comercial, de uma receita comercial para trabalhar. Então, padronize a sua produção. Quantidade de batata que você fatia por hora. Na hora de fazer o descascamento, como é que é o descascamento dessa batata? Quantos quilos se descasca de batata por vez? Depois, fatiamento. Qual que é a espessura exata da receita que eu vou trabalhar? Cada tipo de batata ela tem uma espessura certinha para que ela fique sequinha, crocante, perfeita e não te dê prejuízo. Para que ela não encharque de gordura, para que ela não murche. Depois, na hora de fazer a fritura, qual a quantidade de batata que eu tenho que colocar dentro desse fritador por vez? Quanto tempo é para eu fritar essa batata? São quantos minutos, de fato, de fritura? Depois que essa batata sai, o que eu tenho que fazer exatamente com ela? Literalmente, quantos gramas de tempero eu utilizo para cada 1 quilo? Depois de temperar essa batata, que já saiu ali, qual que foi o meu rendimento até o final? Então, olha só, a partir de agora, mesmo que você não entenda nada de culinária, você simplesmente precisa padronizar a receita do seu processo de preparo. Só padronizar. E mais nada. Não tem que fazer mais nada, não tem que fazer aula de culinária, não precisa nada disso. Nada disso. Como eu disse para vocês agora, a maioria dos alunos, né, 84% dos meus alunos começam sem saber nada, 42,5% deles têm mais resultado, ganham mais dinheiro, que eu estou falando, lucram muito mais do que quando os que chegam aqui, que já sabem tudo da cozinha. Os sabichão sabe tudo da cozinha, lucra menos do que o que acabou de começar sem saber nada. Por quê? Porque existe um processo de preparo padronizado. Dentro do meu treinamento, eu vou falando material de curso para você aqui, ó. Todo o processo que você precisa tem que ser padronizado. Você tem que saber qual a quantidade de batata que você descasca, quantos quilos de batata você tem que fatiar por hora, quanto tempo essa batata vai ficar na água, quanto tempo essa batata tem que desidratar para poder ir para a fritura, ou secar, ou centrifugar, o que você for decidir trabalhar, de acordo com a sua receita, quantos quilos de batata vai na gordura, quantidade de gordura, tempo que essa batata vai ficar nessa gordura, como é que eu sei o ponto correto para tirar, okay? Como é que eu tiro essa batata da gordura? Ah, mas é só enfiar a escumadeira e tirar. Gente, pode ser assim, mas as batatas vão ficar para trás, vai te trazer uma oscilação lá dentro. Não é simplesmente fazer desse jeito. Uma receita comercial tem toda a padronização que você precisa executar. Então, quando nós falamos aqui desse segundo passo de padronizar a sua receita, é a forma que você vai ter para identificar do começo ao fim todos os prejuízos, gargalos que você está tendo. Às vezes minha batata está encharcando demais, Rafael. Eu frito minha batata, estou testando aqui em casa, mas a batata está encharcando. O que é? Pode ser o tempo que ela está passando demais lá na água, esperando para ser frita. Ela encharcou, chupou mais água do que o que devia. Aí, na hora de tirar, em vez de fritar essa batata, ela cozinhou. A quantidade que você está colocando dentro da gordura, às vezes está muito alta, às vezes está muito baixa, está queimando, ou está cozinhando. São esses pontinhos, essa padronização que você vai poder testar exatamente. Tanto aumentar tempo, diminuir tempo, colocar quantidade, testar essas variações para você encontrar o ponto correto do seu processo de preparo. Então, passo número 1, encontrar uma receita comercial. Você tem que ter uma receita comercial. Esquece esse negócio de receita secreta, receita gourmetizada, receita não sei o que lá. Você vai me ver usando muito esse nome, receita secreta, nas minhas mídias sociais,
Por quê? Porque é o nome que traz o povo que está caçando isso. Eles buscam lá, qual a receita secreta para batata? Aí eu coloco que tem uma receita secreta para ele poder clicar, assistir o vídeo, chegar aqui e descobrir que não existe receita secreta. Existe uma receita comercial que é lucrativa. Receita secreta não traz lucro. Segundo passo, padronizar todo o processo de preparo, do começo ao fim. Se não tiver padronização, você não tem como metrificar. Você não tem como calcular. Se não tem como calcular, não tem como corrigir. É tipo você chega para mim e fala, minha batata está saindo murcha. O que eu estou fazendo de errado? Aí eu vou falar assim, então tá, qual que é a derrubada de temperatura que você está fazendo? Aí o que você vai falar? O que é derrubada de temperatura? Tá, então beleza. Qual que é a espessura de corte que você está usando? Ah, eu não sei não, estou fatiando bem fininho. Bem fininho? Bem fininho é uma folha de papel. Isso aqui é fininho. Esse paninho aqui é fininho, né? Então, o que é fininho para você? É a falta de padronização te traz perdas de insumo. Terceira coisa, quais são os insumos que dão lucro? Terceiro passo, né? Então, primeiro passo, encontrar a receita comercial, de culinária comercial. Segundo, padronizar o seu processo de preparo. Terceiro, insumos que dão lucro. O que quer dizer insumo que dá lucro? Galera, aprende isso aqui para o resto da sua jornada, se você sonha em ter o seu projeto, empreender com as batatas, qualquer batata que seja, principalmente batata chips, é o seguinte, dinheiro se ganha na compra, ok? Dinheiro se ganha na compra. É na hora de comprar os seus produtos que você vai ganhar dinheiro ou você vai perder dinheiro, ok? Muita gente começa o projeto dá errado, por quê? Porque está comprando tudo errado. Está comprando tudo errado, não está sabendo fazer a compra do produto de forma correta. Então, quais são realmente os insumos que dão lucro para o seu projeto? O que a sua região quer hoje que realmente dá lucro? Se você parar para observar, a Elma Chips, ela parece que tem 4 sabores só de batata. Né? 4 saborzinhos de batata para você trabalhar. Tradicional, cebola e salsa, bacon e queijo. Vamos dizer que são esses daqui. Tá? Cheddar. Ó, tô com aqui da Elma Chips, ó, uma Pringles, né? Não era para ser Pringles, mas não é. Um salgadinho, ó, sabor cheddar, né? Por que eles escolheram essa espécie aqui de batata? Esse sabor? Porque no mercado dele, ou eles estão testando essa batata, ou é o tipo de tempero que dá lucro. Então, na hora de fazer a compra dos seus produtos, você tem que comprar só aquilo que dá lucro. E como é que eu sei o que dá lucro, Rafael? O lucro se ganha, dinheiro se ganha na compra. Então, na hora de comprar o produto, é que você vai definir se você está fazendo um bom negócio ou não. Corrija a compra do seu produto. Porque, olha só, às vezes você vai chegar e falar assim, Rafael, na minha cidade aqui, não encontra, eu encontro 2 batatas. Aqui tem, por exemplo, a batata marquise e a batata inglesa. A batata marquise está sendo vendida aqui por R$100 o saco. R$100. E a batata inglesa está R$25 o saco. R$75 de diferença. 25% só do valor da outra. Eu vou trabalhar com a batata inglesa. Né? E com esse dinheiro eu vou comprar 4 sacos de uma vez agora, porque vai render muito mais. Né? Às vezes não é esse o pensamento que tem. Galera, e tá tudo bem pensar desse jeito. Esse é o pensamento mais previsível que a gente vai ter para tomar na hora de comprar os ingredientes. Só que quando eu tenho uma receita de padronização comercial, uma culinária comercial para trabalhar, esquece a receita secreta, foque numa receita comercial para trabalhar, que é o que dá dinheiro. Por isso que eu tenho tantas opções, por isso que eu ensino 73 tipos de batatas. Por quê? Porque são receitas comerciais, transforma-se numa receita comercial e está resolvido. Aí a pessoa vai lá e compra 4 sacos de batata. Beleza? Comprou? Então, como a inglesa é mais barata, comprou 4 sacos, levou para casa, chegou lá e preparou. Aí ele percebe no final disso que o rendimento daquela batata foi muito próximo da outra batata que ele estava trabalhando, da batata marquise, que era mais cara. Então, fazer dinheiro, fazer lucro de verdade, se faz lá na compra, porque tem que tomar cuidado, que às vezes se você não tem uma receita padronizada para o seu preparo, você vai produzir uma batata, trabalhar muito mais, o outro foi lá, comprou a marquise, né, trabalhou, fez um saco de batata. Com aquele saco de batata ali, ele fez lá seus R$1.500. Beleza.
Aí o outro comprou 4 sacos de batata inglesa. Eu estou usando só exemplo, tá, pessoal? Não é exatamente assim, não. O outro comprou só batata inglesa. E aí ele produziu 4 vezes mais, enquanto um fez tudo em 1 hora, ele levou 4 horas para poder fazer, só que no rendimento, a quantidade de perda que as batatas tiveram ficou muito próximo uma da outra, ou a quantidade que passou, da que veio mais, a de inglesa ali, por exemplo, não é relevante o suficiente para ele lucrar mais. Então tem que tomar cuidado que às vezes coloca muita energia para produzir um negócio, porque a matéria-prima é muito barata, trabalha 4 vezes mais, gastando 4 vezes mais eletricidade, mais gás, mais tempo, acha que tem que contratar os outros para poder trabalhar junto com você, porque senão você não dá conta. Às vezes é simplesmente porque está comprando matéria-prima errada. Então, dinheiro de fato, lucro de fato com batata chips, se faz lá na compra da matéria-prima. Tá? Lá na hora da compra. Comprou certo, vai ter lucro. Comprou errado, vai trabalhar muito mais para ter lucro. Não vai deixar de ter lucro. Eu desconheço alguém que não tenha lucro com batata chips. Desconheço, literalmente. Estou falando desconheço. A não ser que a pessoa seja muito ruim, mesmo tá com chibumbo nele ali, aí tem problema. Se não for o caso, é só a receita que está errada. Corrigir a receita. Então, o nosso terceiro passo é ganhar dinheiro nos insumos. Fazer a previsão da sua receita, se ela vai te dar rendimento no final, que vale a pena. Porque senão você vai trabalhar 2 vezes mais, se você comprou 2 sacos, quando ele rende a mesma quantidade que o outro, que você trabalhou num saco só. Beleza? Tem que tomar esse cuidado. Quarto passo para você lucrar com batata chips mesmo sem saber cozinhar. Agora que você já tem uma receita, já sabe comprar de acordo com o rendimento, porque sua receita comercial já está definida, você vai chegar no passo 4, que é qual o formato que paga a conta? Quem dá dinheiro no seu mercado hoje? Então, ó, lembra que nas primeiras aulas que eu falei, ó, lá no Por Onde Começar? Que eu falei para você assim, ó, vai fazer uma lista, você vai no mercado hoje e faz uma lista ali no seu mercado, uma lista de todos os possíveis clientes que você tem para atender no seu mercado. Quando eu falei aquela tarefa lá, era para você usar essa tarefa agora. Mas aí você fala, não, eu estou com preguiça, isso não é para mim, não precisa disso não, na hora que eu começar eu faço isso. Né? Aí quando começar de novo, todo mundo vai acelerando, você sempre fica por último, como quase tudo na vida, né? Tudo que começa é sempre quase o último para terminar. Aí, o que você vai pegar? Essa lista que você fez lá e descobrir, dentro desses clientes, qual é o formato que paga a conta. Na sua região hoje, eu sei que a partir do momento que você chegou até aqui, você começou a observar a batata chips com outros olhos nos mercados, não foi? Não foi isso que aconteceu? Agora, onde você passa, você já vê batata chips. Você vai no mercado, você fica olhando os preços quanto eles estão comercializando. Você já vê os formatos de embalagem. Você vê se uma batata já está mais encharcada do que a outra, qual está mais bonita. Compra algumas e degusta. Essa daqui não é boa, que a dali é muito boa. Tá? Essa daqui tá legal, mas será que está tendo lucro? Lembra, ter uma batata chips gostosa não quer dizer que ele está tendo lucro, não. Tem muita gente no mercado que não está tendo lucro. Por quê? Por conta da falta desses 6 passos que eu estou trazendo para você aqui. Então, qual formato que paga a conta? Desses clientes que você fez a previsão de que você pode atender, qual formato é mais comercializado na sua cidade? Qual desse formato? É a fita, é o pacotinho de 100 gramas, de 30 gramas, fica na prateleira, fica no expositor pendurado, eles vendem na grama, que você coloca lá os pacotinhos na grama, na hora, é no delivery, é quando essa batata chip está acompanhada com outras coisas, tipo no delivery, com calabresa, com bacon, com franguinho frito. Qual é o formato que paga as contas hoje no seu mercado? E a forma fácil de você descobrir isso é descobrir o que todo mundo está fazendo. Beleza? O que todo mundo está fazendo? Se você passa em todo barzinho e todo barzinho só tem fita, é por quê? É porque essa pessoa que está produzindo paga as contas dela vendendo fita. Só que às vezes o cliente queria mesmo, era uma bandejinha, um expositorzinho lá para ele. E aí você pode trazer essa inovação. Ok? Às vezes, você vai numa churrascaria, e na churrascaria você pode vender aquele pacote bem grandão para eles montarem as porções. Tá entendendo o que eu estou falando? Tá fazendo sentido? Então, o mercado vai te dizer aquilo que realmente paga a conta. A demanda retraída ali, se está todo mundo fazendo. Só são 2 coisas. Ou aquilo dá dinheiro, aquele formato dá dinheiro, ou ninguém pensou em nada diferente até agora.
E aí você tem uma grande oportunidade de inovar o seu mercado, mesmo com um produto que já é conhecido. Você tem duas vantagens. Todo mundo funciona, faça também, ué. E agora que você sabe qual é o passo a passo, 6 passos para trabalhar com essa produção aqui e ter lucro de fato, mesmo sem saber cozinhar, você pode simplesmente repetir o que já está acontecendo no mercado com um produto muito melhor, ou você pode, então, inovar o seu mercado. Ninguém está oferecendo expositor? Faça expositor. É barato, é fácil, é simples de fazer. Entendeu? E aí você coloca uma inovação. Que aí você chega lá, coloca o seu expositor, faz que nem os freezers da Coca-Cola. Por que a Coca-Cola fornece o freezer para os clientes deles? Porque obriga o cliente a encher o freezer, a primeira coisa, porque senão vai te dar um freezer, paga caro um freezer para te dar, né? Compra um freezer caríssimo para te colocar lá na sua loja, e você só quer comprar 2 fardinhos de refrigerante. Que sentido que faz isso? Tem que encher com todos os produtos que eu trabalho. Então, quando você começa a colocar o fornecimento ali de expositores, você obriga o cliente a trabalhar com todos os sabores de temperos que você tem na sua batata chips. Só lá no livro de receitas da Batatolândia tem mais de 20 sabores, muito mais de 20 sabores para você colocar. Estou falando de 20, o mais básico aqui, que já é a formatação comercial, né, da receita comercial. Aí você fala, você tem que ter todos esses daqui. Aí você sai daquele Zé Manezinho que está vendendo uma fitinha por vez lá, para vender um mini expositor que você mesmo conseguiu mandar fazer ali baratíssimo, ok? E o cliente fez uma compra de 5, 6, 10 fardos para poder encher aquele expositor. Você, com um expositor bonito, vende mais do que os outros. E outra coisa, o freezer da Coca-Cola não pode colocar outros produtos. Não posso pegar outros produtos de outras marcas e colocar dentro do freezer da Coca-Cola. No seu expositor, você tem todos os produtos que o outro tem. Beleza? Seu preço é melhor que o dele. Seu produto tem melhor qualidade. Você foi o único que deu um expositor para esse cliente. E ele vai colocar quem ali dentro? Ele vai simplesmente tirar os outros e você fica no mercado. Está entendendo as possibilidades que você tem? Ou todo mundo faz daquele jeito, que é o único jeito que dá dinheiro, eles acham, né? Porque eles não sabem essas coisas aqui. Ou é porque ninguém quis evoluir. Tá todo mundo fazendo assim, tá vendendo, por que eu vou mexer numa coisa que já está funcionando? No nosso caso, é porque a gente pode lucrar mais. É porque a gente pode ganhar mais dinheiro, a gente pode faturar mais. E você pode ter um negócio que cresce mais rápido. Porque é mais fácil você sair só de uma renda extra que você está fazendo para ser sua renda principal. Porque é a chance de você se tornar dono do seu próprio negócio em cima disso aí. Né? Você poder viver bem do próprio negócio que você tem. Você não tem mais um chefe. Talvez seja a oportunidade que você tem de empreender seus sonhos se tornando realidade. Aqui, né? Ter sucesso, alcançar o sucesso. Por conta de quê? Dessas inovações que você tem no seu mercado. Então, vamos lá. Então, quem é o formato que paga conta hoje no seu mercado? Quem é o formato? Você vai analisar esse mercado, fazer, ó, no supermercado 1 é fita, supermercado 2 fita. Pô, tem 100 lá. Todo mundo vende fita? Por que será? Aí você vai fazer essa análise, tá? Por isso que aquela lista que eu falei lá atrás, que você precisa fazer, quem são os possíveis clientes, vai te ajudar agora para você mapear o que vai realmente trazer dinheiro para você. Passo número 5. Ficou claro o passo número 4? Passo número 5. Definir sua capacidade de produção. Qual que é a sua capacidade de produção hoje? Né? Quando eu defino lá o passo número 2 da padronização do meu processo de preparo, eu sei exatamente tudo que eu tenho que fazer, a quantidade que eu fatio por hora, quantos quilos eu frito por hora, eu defini minha padronização, eu consigo saber a minha capacidade de produção. Agora eu sei exatamente quantos quilos eu consigo fazer por hora. Quantos quilos eu consigo fazer por hora. Por que é importante eu saber dessa capacidade de produção do meu projeto? Para saber se ele vai interferir na possibilidade de eu ter um negócio ou se eu vou fazer só um pouquinho de dinheiro. Beleza? Então, passo número 5, definir a sua capacidade de produção. E o que é definir? Quantos quilos você consegue produzir por hora? Sobe um pouquinho mais essa tampinha do ar-condicionado, por favor. Definir a quantidade a sua capacidade de produção por hora. Definindo a sua capacidade de produção por hora, aí você sabe quantos quilos você consegue fazer por hora, por dia, por semana, por quinzena, por mês, daqui a 6 meses, por ano, você já tem toda a clareza da sua capacidade de produção. E aí você tem previsibilidade
do passo número 6, né? Que é o sexto e último passo aqui, que é quando eu definir a minha capacidade de produção, eu consigo fazer tantas toneladas de batata chips por mês. Bom, essa daqui é a minha capacidade de produção, 1.000 quilos aqui de batata todo mês. Beleza. Quando eu sei minha capacidade de produção, eu vou para o passo número 6, que é calcular a minha previsão de faturamento. A minha previsão. Qual que é a previsão de faturamento? Por quê, gente? Ó, na hora que você escolher seus equipamentos, nós vamos ter uma aula só falando sobre equipamento, só sobre máquina. Lá nessa aula, você vai entender como é que é o cálculo que é feito para cada equipamento, como é que você deve escolher a tecnologia e qual que é a previsibilidade que você tem para retorno de cada máquina. Nessa aula de equipamento, você vai entender tudo exatamente, você vai gostar pra caramba daquilo ali. Agora é o seguinte, no passo 6, você entendendo a sua capacidade de produção, você consegue calcular qual é a sua previsão de faturamento. Quanto você consegue faturar exatamente por semana, para você fazer seus negócios, por mês, para você saber como é que você vai fazer investimento nos seus equipamentos. Ó, eu posso comprar um equipamento para pagar por mês uma prestação de R$1.000 ou tem que ser uma prestação de R$100? Ó, esse equipamento produz 1 tonelada por mês. Opa, então dá para comprar 2 desses. Dá para pagar 3 desse daqui. Então eu vou conseguir pagar em 3 meses em vez de 6 meses. Vou pagar em 1 semana esse projeto aqui. Beleza? Eu entendo quanto que dá para faturar no mês, aí eu vou fazer os meus cálculos. Será que dá para eu ter um salário com isso? Será que dá para fazer o meu lucro? Será que eu consigo faturar com esse equipamento aqui meus R$6.000 todos os meses com a minha produção? Será que eu consigo ultrapassar os 6 meses de faturamento todos os meses com a batata chips, usando essa máquina? Será que isso mantém a minha renda extra? Será que eu estou deixando de ter uma renda extra para transformar isso num negócio? Será que isso não está virando um negócio, de fato, essa oportunidade com esse cálculo? Então, o cálculo dessa previsão de faturamento é o que vai direcionar você a tomar a decisão se você tem um negócio hoje, uma oportunidade de fazer renda extra, de complementar a sua renda, de fazer um salário, ou se você, de fato, está diante de uma oportunidade de se transformar em um negócio para você. Tá bom? E a nossa missão aqui é que você transforme, a minha missão com você aqui é que você transforme essa oportunidade em um negócio. Você transforma essa oportunidade em um negócio. Por quê? Às vezes você fala, mas não é um projeto que eu sonho. Às vezes eu quero trabalhar com a batata chips para poder comprar meu carro. Depois eu comprar meu carro, vou sair fora e tal. Não quero mexer com outra coisa. Eu quero mexer, sei lá, uma padaria, sei lá, qualquer coisa. Estou usando as batatas para financiar um outro sonho que eu tenho. Eu tenho muito aluno que já fez isso, tá? Muito aluno. E daqui a pouco, você pode pegar esse mesmo projeto que financiou, que te deu aquele outro sonho que você tinha, você pode vender esse negócio funcionando. Então, mesmo hoje que seu negócio comece pequeno, você consegue, mesmo sendo uma oportunidade que você consegue começar com baixo investimento, em 4 semanas você está já fazendo suas primeiras vendas, essa pode ser uma oportunidade de você vendê-lo daqui a pouco no mercado por 10 a 20 vezes o valor do que você já investiu para poder começar. Beleza? Talvez até mais do que isso aí. Entendeu? Então, ó, por que é importante você ter uma receita comercial? Por quê? Mesmo você sem saber cozinhar, você só precisa seguir o passo a passo. Você não precisa inventar a roda lá dentro da receita. A receita está pronta. Segue simplesmente o passo a passo. Sem precisar inventar nada. Está funcionando. É um produto já validado no mercado. Investir dinheiro, você fazer investimento em uma receita comercial, de culinária comercial, é importante porque é fácil de você preparar. Você não tem que adivinhar nada. Qual que é a temperatura correta? Qual que é a espessura da batata inglesa? Qual que é a espessura da batata asterix? Qual que é a espessura da batata marquise? Como é que eu misturo um óleo com a gordura? Qual que é a quantidade que tem que ter na cuba? Quantos minutos de vida? Gente, esquece essas loucuras, gente. Por que eu estou falando aqui com vocês sobre negócio? Porque é um negócio que precisa manter. Depois que você coloca a mão em uma receita de produção de batata chips de padrão comercial, galera, acabou. Acabou. Técnica Avatar. Técnica Avatar que ensina a preparar, fritar. Como é que faz a fritura de qualquer tipo de alimento. Qualquer batata que vai, ou qualquer tipo de desidratação de alimentos, técnica Avatar. Pronto. Acabou. Depois disso vem o quê? Padronização do processo de preparo. Toda máquina tem um limite. Por exemplo, se você comprar um Golf agora, um carro Golf, eu acho que tem um Golf ainda no mercado. Você comprar um Golf,
Vai caber quantas pessoas dentro? 5. O motorista, o carona do lado dele, mais 3 atrás. Pronto. Agora, se você comprar um golzinho, quantas pessoas vão caber? Também 5. Não muda nada, vai caber 5. O Golf, provavelmente, ele vai mais rápido que o golzinho, eu acho. Agora, às vezes, tem outros carros no mercado que você fala assim, poxa, e uma Ferrari? Então, uma Ferrari, né? Sabia que a Ferrari só cabe em 2 pessoas? Ela é mais cara, ela é mais bonita, tem mais tecnologia, não sei o que, não sei o que lá. Mas para você, que é você e seus 3 meninos, só vai você e mais um. E acabou. Entendeu? Que é o que acontece muito no mercado também. Tem máquina ali que é a Ferrari do mercado, mas só leva de 2 em 2. Quando o golzinho lá, leva de 5 em 5. E acabou. Ok? Então, entender essa definição de uma receita padrão, você não precisa saber nada de cozinha. Por quê? Você vai saber exatamente o que fazer, porque é apenas um passo a passo. Quando é só um passo a passo para você executar, você consegue fazer tudo sozinho. Você não precisa ter colaborador, não precisa ter funcionário, não precisa nada disso. Ah, meu marido, minha mulher não me ajuda aqui. Não tem problema não. Você consegue fazer. Ah, eu não tenho tempo para poder dedicar ao projeto, porque eu tenho outra atividade. Compre uma máquina que você consiga, em poucas horas, ter uma grande capacidade de produção, e nos outros horários que você estiver fazendo alguma coisa, você tem batata suficiente só para poder comercializar. Beleza? Agora, quais são as vantagens que você tem ao usar uma receita comercial mesmo sem saber cozinhar? Porque você não, primeiro que você não precisa saber nada sobre culinária. Tá? Talvez eu não saiba tudo sobre culinária, não. Minha receita está padronizada. Tá? Eu sou um culinarista. Eu não sou formado em gastronomia, não tenho formação em gastronomia, não sou chefe de cozinha. Entendeu? Meus alunos me chamam assim porque a gente acaba criando muita experiência, né? Mas por formação eu não sou. Não tenho formação. Tenho formação em administração de negócios. Beleza? Então, o que isso me impediu de faturar mais de 6 mil reais com batata chips no mercado hoje? O que isso me impediu a ensinar mais de milhares de alunos, centenas de alunos a fazer a mesma coisa? Nada. Então, saiam daquela coisa milagrosa, né, de trazer para a receita uma coisa espiritualizada demais. Não tem isso não, gente. É uma coisa fácil. Só precisa simplesmente seguir o passo a passo, tá? E colocar para rodar. É o padrão ali. Agora, não fica naquela que vou fazer uma batata, fatiar bem fininho, jogar na gordura bem quente, e depois de fritar isso, vou contar com a fé aqui, que Deus vai me ajudar, porque agora eu já fiz. Não, pelo amor de Deus, Deus vai te ajudar a vender. Onde você chegar essa batata, fala, não, vai lá, vende. Vou prosperar você aqui. Onde você chegar, você vai vender. Aí daqui a 30 dias você está falando, ai meu Deus, eu estou tendo que fechar, por quê? Porque não adiantou nada. Imagine se você trabalha com uma batata, uma receita hoje, mesmo sem saber, você que não sabe nada de cozinha, pega uma receita, olha aqui, presta atenção, você pega uma receita, que essa receita você gasta R$1 para poder fazer o pacotinho, R$1 para poder fazer o pacotinho, e na hora de vender, sem saber, você está vendendo a metade desse preço. Não, melhor, você vende R$2 um pacotinho. Melhor. Você fez ali seu pacotinho, ah, que lindo, aqui todo mundo vende R$2, aí você vai lá e vende o seu pacotinho de R$2. No final do mês, você descobre que você gasta R$2,10 para fazer aquele mesmo pacotinho. O que adiantou? Adiantou que você tirou seu dinheiro e jogou no mato. Não adiantou nada, você não resolveu o problema, você foi mais problema para você tomou prejuízo. Tá? Então, assim, mesmo que você não tenha experiência com culinária, basta você ter uma receita comercial, culinária comercial, que está pronto, você está com a vida resolvida. Beleza? Então, ó, primeiro passo. Quais são os passos que a gente tratou aqui hoje? Passo 1, encontrar a receita comercial. Beleza? Você está aqui para poder conhecer isso. No dia do workshop, você vai descobrir que receita comercial é essa. Passo 2, padronizar todo o seu processo de preparo. Passo 3, insumos que realmente dão lucro. Passo 4, qual é o formato de empacotamento que realmente paga a conta. Passo 5, definir sua capacidade de produção. Qual é o limite da sua capacidade de produção por mês. E passo 6, baseado nessa capacidade, calcular quanto de faturamento você pode ter com o seu projeto. Beleza? Simplesmente fazendo isso, você já consegue ter o resultado aí da sua produção sem nenhuma dificuldade.
Bom? Então, ó, esse foi o nosso episódio número 4 do programa Jornada Batatolândia, ok? Onde eu trago para você as principais estratégias para você também faturar mais de R$6.000 todos os meses. Sou Rafael Alvoré e eu te vejo, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu.